Olá, eu sou o aluno Yang Souza, faço o curso Bacharel em Ciência da Computação pela UTFPR Campus Campo Mourão e este seminário é para a disciplina de Banco de Dados 2, ministrada pelo professor Dr. André Luiz Schwartz. Aqui está um breve sumário em como irei conduzir essa apresentação, onde irei falar sobre o que é, para que serve e algumas de suas utilizações. O Spatial and Geographic Object for PostgreSQL, ou comumente chamado de PostGIS, é uma extensão para um SGBD, que é o Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados, chamado PostgreSQL, onde o mesmo é conhecido por ser um dos SGBD mais utilizados e avançados do mundo. Seu objetivo é dar suporte para bancos de dados objeto relacional e, assim como o próprio site informa, sua proposta é permitir queries com objetos geográficos a fim de rodar SQL. Mas por que o PostgreSQL é tão utilizado e avançado? Por ser um software de código livre, suas extensões não terão custo pela utilização do mesmo e ele possui recursos como consultas complexas, que seriam como consultas aninhadas, utilização de chaves estrangeiras, ou seja, chave que permite a referência a registros oriundos de outras tabelas, integridade transicional, que seria um dos conceitos mais importantes de banco de dados, que é garantir atomicidade do SGBD, controle de concorrência multiversão, que seriam os vários acessos ou transações simultâneas, indexação por texto, estrutura para guardar dados georreferenciais, como o próprio PostGIS. Aqui está um exemplo de uma query que me permite como entradas pontos geométricos, funções e outras representações geográficas e me retorna nessa representação modelada de Batboy e Batgirl em Gotham City. A extensão permite o uso de objetos GIS, Geographic Information System, ou Sistema de Informação Geográfica, e a documentação representada pela linguagem UML, Unified Model Language. A utilização da extensão ela segue prosseguimentos e sua arquitetura comum especifica que não há uma padronização ou dependência de qualquer mecanismo, sendo sua tipagem adicionada e mantenida de acordo com sua sintaxe e funcionalidade fornecidas pelos tipos definidos, ou seja, é um tipo de linguagem bem tipada, ela segue mecanismos de que você tem que determinar elas, os parâmetros muito bem definidos, sintaxe e funcionalidades fornecidas pelas funções definidas, ou seja, essa extensão me propõe bibliotecas, eles me propõem funções pré-definidas no carregamento, armazenamento físico do tipo de instância no banco de dados, ou seja, eu vou conseguir armazenar esses dados em algum lugar, seja um disco rígido ou dentro de qualquer que seja o local, os dados sejam um registrador, por exemplo. Armazenamento, terminologia específica usada para referenciar UDT, User Defined Types, ou seja, eu teria de ter uma documentação específica, uma tipagem específica para conseguir definir os dados de forma bem clara. A documentação é exclusivamente necessária para a boa utilização da extensão. Para dados referenciados, apenas a edição citada se aplica. Para dados não referenciados, apenas a última edição do documento referenciado. Essa documentação ela é baseada em padronizações do modelo ISO, sendo que cada uma delas possui uma ISO específica. Como, por exemplo, a ISO IEC CD 13249, que seria o Test for FDIS Ballot Information Technology, ela seria uma padronização de modelos gráficos econômicos vistos como, por exemplo, os dados da Bovespa. Se formos analisar, são dados onde possuem gráficos, né, tabelas, e eles sempre mostram aquelas setas para cima e para baixo para definir se sua ação está crescendo ou se ela está tendo prejuízo, certo? Ela possui a ISO 19107, seria de informação geográfica, onde o esquema seria espacial, ou seja, eu consigo dentro do meu SQL
nesse esquema, eu consigo botar com que eu aceite dados geográficos. A ISO 19111, de também informação geográfica, ela me dá como referência as coordenadas espaciais. A ISO 19133, que também é sobre uma informação geográfica, ela é baseada em serviços de localização, como rastreio e navegação. Funcionalidade. Um sistema de informação geográfica é um conjunto de softwares e hardwares capazes de produzir, analisar, processar e armazenar inúmeras informações sobre o espaço geográfico, tendo como produto final mapas, imagens de satélites, cartas topográficas, gráficos e tabelas. Um sistema de informação geográfica é um conjunto de softwares e hardwares capazes de produzir inúmeras informações possíveis que eu teria como armazenar todos esses grupos de informação, onde eu coleto eles através de satélites, né? Eu vou armazenar eles dentro de um banco de dados, e aí eu iria fazer o processamento desses dados e armazenar eles em algum lugar. A sintaxe acima, na primeira linha, me permite a construção de uma indexação 2D. Por padrão, o índice ele sempre vai me dar como estrutura 2D. Mas para eu criar uma dimensão n, teria de mostrar essa função aqui abaixo, que seria essa GIST Geometry ND. Construir uma indexação espacial é um exercício computacional custoso. O acesso à escrita é bloqueado no instante que o índice é criado. Então é recomendado fazer um controle de concorrência para poder garantir atomicidade e integridade do sistema. Para isso, seria recomendado o modo serial ao invés de paralelo, pois em operações de bastante custo, é melhor fazer um de cada vez do que vários em simultâneo, né? Após construir um índice, é recomendado periodicamente forçar o PostgreSQL a coletar tabelas estatísticas, visto que seriam utilizadas as queries anteriormente processadas, se eu tivesse como ter a utilização desses dados já armazenados em um local anteriormente, isso iria ter um custo menor para o meu sistema. Aqui são exemplos de representações geométricas de acordo com suas funções, e como disse anteriormente, o fato de ter uma documentação tipada, a saída da função lineString, por exemplo, me devolve os dois parâmetros que ela pode devolver, que são os do eixo x e y, segundo um plano cartesiano. E no outro, me apresenta uma função polygon, que me devolveria um polígono, a qual tem um polígono circunscrito ao outro, sendo possível após a inclusão de dados dentro de parênteses. Utilizações. Uma das principais utilizações, né, e aplicações do sistema de informação geométrica é no planejamento e ordenamento territorial, como, por exemplo, o controle e monitoramento do desmatamento da Amazônia. Os cientistas da computação ou outros profissionais da área de desenvolvimento de software criaram essa ferramenta justamente para facilitar a vida dos geógrafos com a topografia, estatísticos, que seriam com gráficos e tabelas, engenheiros ambientais, como em programas na análise de geoprocessamento, entre muitos outros exemplos, e o sistema de informação geométrica armazena todas as informações para a melhor utilização desses dados. Aqui está um exemplo de como que é feita, por exemplo, o trabalho de um engenheiro ambiental na área de geoprocessamento. Teríamos todas as coletas dos dados através de tiradas de fotos pelo satélite, seriam capturadas por uma antena, eles vão ser armazenados num servidor, né, no SGBD, e através do sistema de informação geométrica eu iria fazer todo tipo de processamento e armazenamento desses dados. Outro exemplo seria uma representação em UML de diagrama de classe, que aprendemos, por exemplo, em análise de projetos e orientação a objetos. Uma classe se relacionando com outras, como sistema referencial de medida e sistema referencial espacial se comunicando com a classe que possui objetos e métodos, que seriam geometria, sendo interpretados todos eles em uma interface. Conclusão. Com a extensão grátis do PostgreSQL, sua utilização não gera custos e ela tem diversas funções e operações espaciais.
A utilização de dados geográficos gera dados complexos e devemos estudar bastante conceitos de como esses dados são obtidos, como processá-los, como iremos armazená-los e como podem ser utilizados no mundo real. O PostGIS abre portas para quem quiser domínio de diversas áreas, como agropecuária, topografias e geoprocessamento com utilização de bancos de dados. Afinal, é o que um grande sábio uma vez me disse: banco de dados é a disciplina core de um curso de computação. E você? Está esperando o que para baixar o PostgreSQL e sua extensão de PostGIS?